edificação. Concluindo então a semana e abrindo a nova semana com o sermão de hoje, eu quero lembrar para os irmãos que o sermão de hoje tem como título: O que nos faz iguais. Está divulgado na internet desde ontem, já também durante hoje, todo dia, o título desta mensagem: O que nos faz iguais. E o texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Se o Levi conseguir colocar um pouquinho mais de som para mim, eu vou ter certeza que eu estou me ouvindo. Eu não estou me ouvindo, e por não me ouvir, eu não sei se os irmãos estão me ouvindo. Não? Pode aumentar. Nem aqui estão ouvindo, os irmãos estão precisando de som. Muito obrigado, Levi. Desculpe, irmãos. Atos capítulo 4, versículo de número 12. O texto é conhecido dos irmãos, é na verdade um texto extremamente de apologética à fé cristã, despertando a igreja para interagir com o evangelho, com a palavra do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 12. Todos acharam? Digam amém. Quem está em casa pode postar aí no chat, né? Amém, dizendo: eu estou conectado, pastor, eu estou interagindo. Eu estou aqui com um retorno hoje bem grande, eu estou vendo interagirem aqui Danúbia Tavares, Marlene, Maria Cruz, né? Flávia Valéria, está aí todo mundo colocando o título do sermão. Agora coloca aquele amém. Eu estou acompanhando aqui quem está prestando atenção no sermão. Quem não está prestando atenção, depois eu vou puxar a orelha no final do sermão. Todos acharam? Atos 4:12. Vamos recitar todos juntos? Já está na tela, vai entrar também na tela da internet. Vamos todos juntos? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Irmãos, esse é o texto que vamos usar, e o livro de Atos dos Apóstolos será o livro que vamos durante todo o mês. Eu quero, neste tema hoje, responder a uma pergunta: o que nos faz iguais? Será que o que nos faz iguais é nos unirmos pela cor que nós temos? E então, quando nos reunimos com as pessoas que têm a mesma cor que nós temos, então nós somos iguais? Será que nós seremos iguais se nós nos reunirmos então pelas nacionalidades? Se todo mundo então tiver a mesma nacionalidade, receber o mesmo título de nacionalidade ou de naturalidade de algum lugar, de alguma região, então você agora é igual? Em tempos de tanta intolerância, irmãos, com palavras de ordem, gritos contra fascismo, racismo e tantos outros ismos que estão aí, né, autoritarismos que estão hoje nos lábios das multidões, nas ruas, nas redes sociais, eu queria hoje aqui erguer a bandeira do cristianismo e pregar aos irmãos um evangelho que nos mostrará o poder que há na palavra de Deus para fazer de todos nós pessoas iguais, respeitadas as nossas diferenças, compreendidas as nossas questões de diferença. O Senhor deseja fazer do seu povo uma igreja que seja una, uma igreja que seja igual, e um corpo de pessoas que se compreenda igual diante da cruz de Cristo. Quando lemos as narrativas do livro de Atos, especialmente do capítulo 4, começamos a tirar ali no capítulo 4 algumas reflexões que são muito importantes. Primeiro, se você voltar 2 capítulos para o capítulo 2 do livro de Atos, você verá em Atos 2, pode conferir na sua Bíblia, Atos 2, de 9 a 10, que nós temos um grupo de pelo menos 3.000 pessoas que estão se somando à igreja, estão se chegando à igreja e estão sendo chamadas de cristãos, e as pessoas estão dando depoimento. Aqui no caso em Atos dos Apóstolos, o autor é Lucas, o médico amado. Ele está dizendo que essas pessoas têm uma mesma mente e um mesmo coração. Que unidade é esta? De onde vem esta unidade? Como está em Atos 2:41, de onde vem essa mesma mente, esse mesmo coração e esse mesmo sentimento da igreja de Jesus? Na verdade, irmãos, o milagre que está sendo operado pelo Evangelho de Jesus é um milagre já previsto, prometido e profeticamente narrado por toda a Escritura. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que o próprio Deus, Romanos 1:5, decidiu chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé.
Se o apóstolo Paulo percebe que o próprio Deus está chamando e convidando um povo a se unir ao evangelho em obediência pela fé, o que Paulo sabe e compreende é que Deus está cumprindo o seu projeto de edificar a sua igreja. Se você for comigo, aquele livro escrito por João, quando está ali na ilha de Patmos, isolado, refém e prisioneiro naquela ilha, ele escreve o livro das Revelações, e em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, o próprio João, que também escreveu o Evangelho, mas aqui o Apocalipse 5, 9, ele diz: e com o teu sangue, sobre Jesus ele diz, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Por fim, o próprio apóstolo Paulo, para romper e tentar, com uma instrução bíblica, romper contra a divisão que havia na igreja de Éfeso, e um muro que havia no meio da igreja que separava judeus e gentios, e separava dentro da própria igreja as pessoas que viviam de um jeito e compreendiam de um jeito o evangelho e o povo do outro. Paulo, para romper com este muro, diz assim, Efésios 2, 15 e 16, o objetivo dele, Deus, em Cristo, era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual, diz a Bíblia, destruiu a inimizade. Quando olho para um texto como esse, me alegro ao olhar então o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4, e compreender que a igreja primitiva está sendo erguida e colocada como uma igreja que já era um projeto de Deus, um sonho de Deus. Se você acompanha o capítulo 2, os versos 43 e 47, você terá uma breve visão de onde são esses cristãos que estão se unindo agora como 3.000 pessoas e formando o primeiro corpo de fato da igreja do Senhor Jesus. Veja Atos 2, 43. O texto vai mostrar claramente que eles estavam vindo de onde? Melhor dizendo, a partir do capítulo 2, o versículo de número 9, Atos 2, 9, veja aí, Atos 2, 9. Nós tínhamos naquele lugar pessoas que vinham de vários lugares, e as regiões eram, veja lá, Atos 2, 9, Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, Cirene, forasteiros romanos, judeus prosélitos, olha quanta gente, cretenses, árabes, todos nós, veja o que aconteceu, todos nós ouvimos falar das grandezas de Deus. Irmão, você faz ideia como é difícil uma multidão desse perfil, uma massa de gente com toda essa identidade, conviver? Carlos Fernando, eu estava no Egito com a Angélica, minha esposa, com meus filhos Daniel, Luiz e irmãos da igreja, pastor Paulo Napoli, um grande companheiro de viagem, irmã Márcia, eu me lembro bem, estava lá, eu não lembro mais quem estava, José Augusto, né, Angélica, Rosângela, Gessé, Edmeia, tivemos um grupo grande, nós tínhamos mais de 43 pessoas naquela caravana, eram 2 ônibus de 22 lugares que faziam aquela jornada. Nós saímos da Holanda, fomos da Holanda para o Egito, não é isso? E chegando no Egito, começamos a nossa jornada para visitar as pirâmides e tudo. Irmãos, o negócio é tão diferente que você é estranho. Nós tínhamos Cias, né? Cias fez aniversário, eu acabei esquecendo, né, Cias? De falar, mas eu vou lembrar depois, viu? Parabéns, foi sexta? Foi sábado? Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Abrindo parênteses para os nossos internautas, que eu lembrei do meu aniversário, de estar aqui comigo no culto. Quando a gente chegou ali no Egito, a gente percebeu que é tudo muito diferente. Não é como nós somos. As coisas não são tratadas como nós tratamos aqui. Então recebemos 2 guias e eles se apresentaram, parece que o nome é sempre o mesmo, né? José, Moshe, mesma coisa, você não sabe a diferença. É igual falar Maria e José, tudo a mesma coisa. O cara falar Moshe, eu falar Moshe. Aí fala Oxé. E o cara Toché. É a mesma coisa. Não via diferença. Mas o interessante é quando eles foram acertar para combinar quem ia no ônibus da frente, quem ia no ônibus de trás e para onde iam levar. Aí a gente está sentado no ônibus, os 2 vão para fora. Irmãos, era dedo no rosto, dedo na cara, grito, bate o pé e tal. Eu fiquei em pânico, eu pensei, vão sacar ali uma peixeira e vão se matar. Eu pensei comigo. Eu como responsável da caravana, vendo aquele, né, parecia um negócio terrível.
Aí eu cheguei para o motorista, que falava português muito claramente, e perguntei: está tudo bem? Eles vão se matar? Não, eles só estão combinando o que eles vão fazer direitinho com vocês, e que está tudo certo, que eles estão muito felizes, que vocês são um grupo muito bom. Eu falei: imagina se nós fosse um grupo ruim. Eu pensei que eles iam se matar, irmãos, e eles estavam só conversando, uma coisa assim tranquila, do tipo: olha, não é, pastor Diel, igual nós dois, olha, eu vou aqui na frente, você vai lá atrás, a gente vai fazer a curva ali na direita, parar para tomar água. Mas você tinha que ver, Diel, o dedo na cara e pé no chão, e foice, e o pó levanta, uma gritaria, que o ônibus ficou em pânico. Eu pensei que eles iam se matar. Quando eu olho esta carta, esse texto de Atos 2, eu fico em pânico, porque eu fico pensando, Pedro pregando. Irmão, Pedro pregando. Pedro já é aquele cara que pega a espada e corta a orelha, irmãos. Pedro é terrível mesmo. Só o Espírito Santo para controlar Pedro, porque Pedro é sanguíneo. O camarada estava lá, o soldado armado, preparado. Pedro era um pescador da vida comum. Quando o soldado deu mole, ficou sem orelha. Se virasse de lado, ficasse sem o nariz. Quando eu vi aquela cultura dos egípcios lá, eu disse para a Angélica: isso aqui é porque tinha um ditador, e qualquer um que desobedecia, o ditador cortava a mão. Mas eles prenderam o ditador e disseram que agora era democracia. O que o povo achou? Vale tudo. Lembra da Primavera Árabe? Aquilo virou uma festa. Não tem mais ditador, ninguém corta mais a mão. O povo agora fazia o que queria. Quando eu olho para o sermão pregado em Atos 2, a pergunta é: pode esse povo todo ser um? Você já deu uma olhada aqui na identidade dessa gente? Você acha que o sujeito desse aqui sentado do seu lado no avião, ele abre a mochila e você fica calmo? Dá uma olhada na relação de gente que está aqui. Eu não estou brincando não, eu estou falando sério. O que eu estou dizendo é que o ambiente é extremamente tenso. O ambiente aqui parece um barril de pólvora a explodir a qualquer momento, porque essas pessoas aqui, elas não se comunicam. É como se eu olhasse para esse texto de Atos 2, de 9 a 11, e lembrasse dos discípulos dizendo: aqueles samaritanos, a hora bota fogo do céu e queima aquela gente. Como é que essa gente vai ser um? É a chamada missão impossível. Igreja Batista Tom Cruise, missão impossível. Quem vai realizar um negócio desse? O homem não faz. Os camaradas vão sentar e vão botar fogo na igreja, eles vão sentar e vão explodir os bancos, eles vão sentar e vão explodir o templo, eles vão fazer a van voar pelos ares, porque essa gente aqui não é moleza não. E eu não estou falando de preconceito, eu estou falando de uma luta espiritual que está dentro do ser humano. O ser humano, quando ele tem seus sonhos malucos, sua identidade doida como ser humano, um homem perdido no pecado, ele é extremamente decadente, decaído. Não subestime a perversão de um homem. Quando eu olho agora o Pedro controlado pelo Espírito Santo pregando o sermão, eu pergunto: quem pode fazer dessa gente um? O fogo de Deus. Quem pode fazer dessa gente uma unidade? O vento de Deus. Por que aqui não foi uma pomba branca, irmãos, como foi no batismo de Jesus? Foi uma língua de fogo. Queima Jesus, queima esse temperamento horroroso desse indivíduo. Por isso o fogo estava na cabeça. Queima Jesus, queima esses maus hábitos, queima esta cultura, queima essa identidade doida. E o Espírito Santo foi queimando e queimando e queimando, até que 3.000 pessoas deixaram sua identidade, deixaram as suas compreensões de mundo e abraçaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em Cristo cessaram as guerras. Em Cristo, árabes e judeus sentavam-se juntos. Em Cristo, o Egito, a Capadócia, irmãos, está aí, ó, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, tornou-se um lugar de adoração. É isso que João consegue visualizar em Apocalipse e que nós precisamos visualizar hoje. Isto é uma obra do Espírito Santo de Deus. Porque as coisas estão como estão, porque as pessoas estão como estão, porque você vai a São Paulo e tem gente de preto, com bandeira preta, com máscara na cara, e tem gente de verde e amarelo, com bandeira do Brasil e com pedaço de pau, e eles estão se matando nas ruas. As coisas estão como estão, porque falta o sopro do Espírito. Quando o Espírito do Senhor soprar nas gerações, quando o Espírito de Deus descer no Brasil, quando o vento de Deus soprar as cabeças de todos aqueles que se derem a ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer,
não haverá bárbaro, cita, judeu, samaritano, não haverá brasileiros e argentinos. O que haverá é um só povo, uma só raça, uma só língua, uma nação diante do trono a dizer: glórias, 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 porque pelo poder do Senhor nós somos um. Onde vamos viver essa realidade quando vamos experimentá-la? Em primeiro lugar, o que nos faz um é a decisão que nós tomamos e um dia tomamos e abraçamos de pensar e sentir do mesmo modo. É isso que diz o Evangelho, é isso que diz a Escritura, é isso que diz a palavra de Deus. Quando lemos Atos no capítulo 4, a palavra de Deus vai dizer a partir do verso 32, em Cristo somos muitos membros, mas um só corpo. Atos 4:32, em Cristo nós temos uma somente, está lá no texto, né? Uma somente, um só coração. Como? Quando tomamos a decisão de pensar e sentir do mesmo modo. Esse grupo de crentes da igreja primitiva, com o desafio da língua, com o desafio da cultura, com o desafio da origem, só pelo Espírito Santo puderam dizer: nós somos um em Jesus. Essa unidade foi obra e ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, e ela é possível quando nós nos aceitamos a crucificar na cruz do Calvário e a dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem nos ensinou isso? O próprio apóstolo Paulo. Quando a igreja estava em Filipenses, a igreja de Filipos estava com uma grande contenda com duas irmãs, Evódia e Síntique. Quem quer um nome aí para as filhas, pensa bem, viu? Evódia e Síntique. As mulheres estavam brigando na igreja. Mulheres brigando na igreja e arranjando confusão. E de repente Paulo diz: olha, cuidado com essas mulheres, se elas continuarem com esse sentimento, vão dividir a igreja. Mas Paulo deu um recado: querem uma igreja unida, querem a percepção do evangelho de unidade? Filipenses 2:1, olha como Paulo prega e ensina. Filipenses 2, de 1 a 5, Rodrigo. Como Paulo preza e aponta o evangelho capaz de trazer unidade à igreja. Portanto, Filipenses 2:1, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo. Olha o apelo de Paulo: para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Vamos até o verso 5, pode passar. Nada façais, veja lá, irmãos, olha o que é o evangelho. Nada façais por contendas ou vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O irmão consegue entender a beleza do evangelho pregado por Paulo à igreja de Filipos? Um evangelho capaz de prover unidade. E a sua pergunta é: pastor, quando somos iguais? Então, em que momento somos iguais? Quando tomamos uma decisão por Cristo e abraçando viver pela mente de Cristo, controlados na mente de Cristo, dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu estou dizendo é que a frônesis, palavra sentimento, a frônesis, o sentimento, a atitude que brota de nossos corações, ela é absolutamente dirigida, irmãos, dirigida pelo Santo Espírito de Deus. Coisa linda encontrar essa igreja com essa atitude tão abençoada e mostrando que uma atitude comum de pensar e sentir do mesmo modo, num projeto, Filipenses 2, de 1 a 5, de imitação do próprio Cristo, traz a igreja de Cristo, ou seja, traz o céu para esta terra. Se em primeiro lugar, irmãos, somos iguais quando aceitamos o desafio de pensar e sentir do mesmo modo. Em segundo lugar, quando somos iguais? Quando a restauração de nossa capacidade de compartilhar e repartir é restaurada. Por que eu estou dizendo que precisamos ter restaurada a nossa capacidade de compartilhar e repartir? Irmãos, o homem pecador não tem mais esse sentimento, ele perdeu. Lá no Jardim do Éden, irmãos, a primeira atitude de Adão é uma atitude tão egoísta que me envergonha como ser humano e como homem. O próprio Deus olhar para Adão e dizer: Adão, cadê você? Onde é que você se meteu? Como se Deus não soubesse, né? Deus está perguntando para ele se expressar. Como se Deus não soubesse. Adão, onde é que você está? Ah, Senhor, estou escondido aqui.
escondido aqui. Botei umas folhas aqui, fiz um avental de folha aqui, as folhas estão secando, que a qualquer hora eu vou ter que sair para fazer outro avental, mas estou escondido. Mas Adão, o que você fez? Eu não fiz nada, foi a mulher que o Senhor me deu. A resposta de Adão, irmãos, dentro do projeto da queda e da ação da queda, que Satanás ali influencia a Adão, a questão é, por que ele responde assim? É o homem pós-queda. O homem pós-queda, ele é egoísta. O homem pós-queda, ele trabalha com a ideia de ser individualista, extremamente individualista. Mas quando nós abraçamos o Evangelho de Deus reabilita em nós a capacidade de compartilhar e repartir. Agora eu quero abrir aqui um parênteses. Quando falamos em compartilhar e repartir, tem que ter muito cuidado, porque o tal de repartir, e repartir aqui vira um repartir capitalista. Repartir é capitalismo, a gente tem que pegar, e é sempre capital e bens, né? Tem que pegar dinheiro, propriedade, casa, como se isso fosse o bem maior da igreja. E não é isso que diz o livro de Atos. Sabe, irmãos, a carência do ser humano, maior do que propriedade e bens, irmãos, é a vida em Cristo, a salvação é a vida eterna. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando vejo o Senhor restaurando pelo seu Santo Espírito as ações da igreja, pode pegar comigo o capítulo 3 e você verá que a primeira coisa que o poder espiritual faz e dá na vida de Pedro, não é compartilhar dinheiro, é compartilhar poder, é compartilhar cura, é compartilhar restauração. Dá uma olhada, Atos capítulo 3, por favor. Você perceba que há dois compartilhamentos, capítulo 4, bens, propriedades, dinheiro, e o povo está vivendo desses recursos, está sendo ajudado, não é? O texto é muito claro, o capítulo 4, especialmente o capítulo 5, quem tentou fraudar a questão de contribuir com dinheiro, perdeu a vida, houve uma fraude ali com os bens. Agora veja Atos 3, o que se compartilhou foi um contraponto ao bem. Pedro e João estão indo para o templo, Atos 3:1, para a hora nona no templo orar. Colocaram um homem trazido, colocado ali para receber esmolas, e todos os dias punham a porta para pedir esmola. Esse homem, Atos 3:3, vê Pedro e João entrando no templo, olha para eles e pede migalha. Ele pede bens. Até porque, imagina que ele está ouvindo lá os assuntos, né? Estão vendendo terreno, trazendo dinheiro aí para dentro, vocês estão deitando no dinheiro. Imagina, isso é que o mundo fala mesmo. Vocês estão deitando na grana, vocês são a igreja do teto de ouro, vocês são a igreja do banco de verniz, vocês são a igreja do carpete dourado. O camarada colocado ali fala, por misericórdia, me dá uma moeda aí, porque eu soube que até as casas estão vendendo e doando para vocês. Pedro percebe que se aquilo é incentivado, e aquela é a ideia do que é o Evangelho ele se enriquece, mas se empobrece. O Evangelho ele se exalta, mas veja bem, no sentido de ser exaltado e grande porque tem dinheiro, mas é humilhado porque as pessoas percebem que o Evangelho não empoderado. Olha que Paulo faz a invertida. Se fosse o MMA, era uma tesoura, um mata-leão. Ele inverteu. Ele chegou e olhou para aquele paralítico e disse, meu amigo, olha, para com essa conversa de migalha, de centavo, de real, de inflação do dólar, produto interno bruto está caindo, eu estou preocupado com isso não. Eu estou vendo que você está na miséria aí, se eu deixar, você vai ficar muito tempo aí. Querido, eu tenho um evangelho para você. O evangelho é Jesus, o evangelho é uma pessoa. Meu filho, você não precisa voltar aqui amanhã não. Você levanta e anda em nome de Jesus. A coisa linda da igreja é a igreja empoderada do seu Santo Espírito poder romper com a questão dos bens, dizer, os bens é uma consequência das bênçãos, mas a igreja é viva e ela tem poder e bênçãos. Quando então a restauração e o compartilhamento acontece em Atos dos Apóstolos, o que acontece é um compartilhamento de poder e de autoridade que é no nome de Jesus. Meu filho, dinheiro e moedas não resolvem seu problema, levanta e anda. Irmãos, e o homem levantou dançando e cantando, e cantava, eu imagino, só o poder de Deus, ele cantando, pode mudar, meu, a bateria dos discípulos atrás celebrando e dizendo, o Senhor fez maravilhas. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós podemos exaltar o Senhor e dizer, Deus, o Senhor tem feito maravilhas. Restaurou no seu discipulado, restaurou no apostolado da igreja a autoridade que a igreja tem, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta aí, anda. Queremos hoje ter um sentimento de que somos todos iguais. Igreja de Jesus, restaure a sua capacidade de compartilhar, mas cuidado. Só compartilhar bens e capital e produtos e serviços
né? Oferecer uma igreja que tem projetos e serviços é vazio, porque as caronas, os carros, né? O marketing, a publicidade, os bancos, o templo, irmãos, tudo isso não vai ficar pedra sobre pedra. Mas a igreja que proclama o nome de Jesus, no poder e na autoridade do nome de Jesus, terá compartilhado às nações, às cidades e ao mundo o bem mais poderoso da igreja, o nome de Jesus. Quando Deus restaura em nós a nossa capacidade de compartilhar, nós temos uma mudança de mente. Por que eu estou dizendo que Deus muda a nossa mente? Pedro passa a enxergar o problema como ele é. Pedro passa a enxergar a dificuldade como ela é. Imagina discípulo, como lá em Lucas, né? no Evangelho de Lucas, estão caminhando aquele levita, né? Não é isso? É um levita, mas quem? Um sacerdote, não é isso? Que passam de largo. O levita e o sacerdote passam de largo diante ali daquele samaritano que fora assaltado. A religião da indiferença. O que tem de gente religiosa e indiferente é um absurdo. A necessidade está na rua, está do lado dele, mas ele passa e como se não visse. Eu imagino Pedro e João, se não tivessem sido restaurados pelo Espírito Santo. Imagina, pastor arrogante, quem nunca viu um? Apóstolo na televisão arrogante, que os anéis de ouro brilham, quem nunca viu um? Esse sujeito passa na porta da igreja a milhares de necessitados, são invisíveis aos olhos da igreja, invisíveis, porque eles não têm os olhos do Espírito Santo. Se Pedro e João não fossem pessoas mudadas pelo Espírito Santo de Deus, aquele moço continuaria invisível, ou na melhor das hipóteses, um lava-consciência, dou uma moedinha e pronto, fiz o bem, não importa quem, misericórdia. Mas quando Deus mudou a mente dos discípulos, a igreja passa a ver o invisível, a notar o que está abandonado. Para a igreja, irmãos, veja lá o que eu quero dizer, o desvalido, o rejeitado, o mendigo, a prostituta, o menino de rua, o marginalizado, não é invisível, é alguém visível e necessitado diante do reino de Deus. E a igreja diz: com poder e com autoridade, prata e ouro não tenho, porque também não resolve o seu problema, mas em nome de Jesus, o que eu tenho vou dar. Levanta e anda. Liberdade às prostitutas, dignidade aos meninos de rua, né? Assistência aos mendigos, né? Apoio aos desvalidos e rejeitados. A igreja mostrará que somos iguais quando ela compartilhar o evangelho com o poder e com a autoridade que a igreja tem. Quando temos do Espírito Santo de Deus, não há cor, não há sexo, não há raça, não há etnia, não há nada que seja obstáculo à igreja. Não há pessoas invisíveis ao ministério da igreja. Todos são um perante Deus. É o que Pedro diz aqui em Atos. Deus não faz acepção de pessoas. O maior milagre que eu vejo nesse texto, irmãos, e o maior milagre que vejo o Senhor operar aqui, fazendo com que tenhamos um sentimento de que somos um, é que a cura do Senhor está acessível. É isso que Pedro está dizendo. A cura de Deus está acessível a quem está paralisado. Paralisado pela paralisia da doença, paralisado pelo racismo, paralisado pela desavença, paralisado pelo desemprego, paralisado pela imoralidade, paralisado pela pobreza, paralisado pela injustiça social, paralisado pela desigualdade, paralisado pelas guerras, paralisado pela fome. Há países inteiros, pessoas inteiras mortas e paralisadas, porque a igreja precisa se erguer e dizer: nós podemos vender todos os bens, doar todos os nossos templos, não vai ajudar o mundo se a igreja não erguer o poder e a autoridade do evangelho. Quando o Senhor diz em Atos capítulo 1, e há de vir sobre vocês, e vocês receberão o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e terão poder para testemunhar. O que ele está dizendo é que esse poder está como autoridade na igreja de Cristo Jesus. Compartilhamos poder e autoridade, compartilhamos sinais e prodígios, compartilhamos uma visão que percebe invisíveis e aqueles que estão preconceituosamente jogados aí pelas ruas, ou no racismo, ou na indiferença, não é? Absolutamente fechados ao evangelho, porque nós não os enxergamos, mas pelos olhos de Deus, agora passaremos a vê-los. Quando somos iguais, quando temos o poder e a autoridade, sabemos que os nossos bens são apenas a consequência de já termos doado as nossas vidas a Deus. Compartilhou Pedro os bens e disse para ele: prata e ouro não tem, e ele não tinha mesmo, e deu autoridade. Mas não significa que a igreja não havia entrado nesse projeto com os seus bens. O que a Bíblia diz, irmãos, é que somos iguais quando uma igreja generosa se levanta como um grupo de membros, como uma comunidade de fé, a ajudar aqueles que estão
padecendo necessidade. Em Atos capítulo 4, irmãos, um homem chamado Barnabé vendeu a propriedade que tinha, Atos 4:36, e depositou esta propriedade aos pés dos apóstolos. E essa propriedade serviu como sustento da igreja, para alimentar os pobres e para tratar e cuidar daqueles que estavam jogados na indiferença social. O que eu estou dizendo é que uma coisa virá em consequência da outra. O que é a transformação e o desprendimento de Pedro e João com poder e autoridade a pregar o evangelho, é também o desprendimento de Barnabé, o filho da consolação, ao afirmar a escritura, que vende suas propriedades, deposita aos pés dos apóstolos, e aquilo é bênção para a igreja de Cristo Jesus. Aqui somos um. Barnabé não era mais nem menos, e Barnabé nunca se sentiu superior àqueles que nada tinham. É um tal de dizer que aquele que não tem nada é preguiçoso, é uma coisa que eu não suporto, mas tem que aguentar. Tem de gente bem sucedida que fala: fulano está assim porque não trabalha, fulano está assim porque não deve acordar cedo, vai ficar em casa. O senhor não sabe o que é miséria, o que é falta de oportunidade e desemprego, não sabe. Gente que estuda, tem concurso, se preparou e não consegue ingressar no mercado de trabalho. Meus irmãos, nós não sabemos o que é isso não. É muita gente abençoada nesse país e muita gente vivendo abaixo da renda. Lá no Nordeste, como eu fui lá para Tabocas, lá onde o Renato me mandou, ver gente viver com R$100, pastor Diel. R$100 do Bolsa Família. E sustentar 3, 4 filhos e ver aquela corda de arroz, de feijão que colhe, fazer o caldo, comer e plantar e viver daquela terra. Eu digo: Deus bondoso, o Senhor sustenta o seu povo. Quando olho um homem como Barnabé, eu consigo entender que Barnabé olha para aquela gente e entende que quando Deus coloca do nosso lado um necessitado, um desamparado, nós podemos cuidar dele. Foi isso que fizemos com a irmã que hoje testemunhou, não foi, Adiel? Chegou para mim e falou: pastor, eu estou sem celular. Ah, conversa não resolve, falar não resolve. Fui lá, peguei meu cartão de crédito. Tem crédito? Quando eu pagar, eu não sei. Fui ali na loja do lado, comprei, entreguei. A mulher quase desmaiou na minha frente. Falei: o que é isso? Como é que eu vou acreditar que o senhor, pastor, vai me dar um celular? Eu falei: se o senhor não der, quem que vai dar? E foi com aquele celular que eu dei para ela, que ela falou comigo todos os dias do hospital. Eu vendo o rostinho dela com maior alegria. E ela dizia: é com o seu celular, pastor. Eu falei: meu não, é da senhora. Meu não, é da senhora. Quando olhamos para o evangelho de poder, entendemos que levantamos as pessoas com poder e autoridade, mas também demonstramos nossa fidelidade, nossa fé em Deus, quando estendemos a nossa mão ao necessitado. Vamos terminar o sermão? A sua pergunta é: pastor, quando é que nós somos iguais? Em primeiro lugar, somos iguais, não é? Quando decidimos pensar e sentir do mesmo modo, usando a mente de Cristo. Filipenses 2, o mesmo sentimento, isso nos faz um. Quando eu pensar e sentir como o outro pensa, irmãos, eu não vou desprezar o meu irmão. E para mim, irmão não tem cor. Irmão não tem cor. Irmão não tem nacionalidade. Ele pode ser paraguaio, argentino, chileno. Ele é membro da minha igreja, ele está comigo. Ele é corpo de Cristo. Eu digo: meu irmão, nós somos um. Quando é que somos iguais? Segunda percepção: quando pelo poder do Espírito Santo, Deus restaura em nós a nossa capacidade de compartilhar e repartir. Compartilhar o poder e a autoridade. Aquilo que Pedro fez, distribuiu o nome de Jesus, levanta e anda. Mas Barnabé fez também valer o evangelho. Eu entrego a minha propriedade, vai para doação para a igreja. E fazemos uma grande obra aqui. E Deus fez. E Deus fez. Foi ali que a igreja alavancou para o projeto ser igreja, com aquelas doações, com aquele projeto de avançar a igreja missionária. Mas em último lugar, a sua pergunta é: onde é que nós somos iguais? Eu termino o sermão aqui. Quando somos alcançados, absolutamente alcançados, pelo poder transformador do evangelho, e nós transmitimos do evangelho o seu poder de transformação. Dá uma olhada a Atos 4:33, eu termino aqui o nosso sermão. Veja Atos 4:33, o que diz a Bíblia: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Coisa linda os apóstolos estarem possuídos do poder do evangelho, do testemunho da ressurreição de Jesus. Os apóstolos sabiam muito bem qual era a sua missão no mundo, era proclamar o evangelho de Jesus, mas eles não fazem isso de forma gratuita, como se esta fosse uma obrigação ou um conteúdo. Não, os apóstolos entenderam que esta palavra era na verdade o poder pelo qual o mundo seria transformado. O que os apóstolos estão dizendo é que se queremos ser um, precisamos dar às pessoas o remédio para ser um.
E o que os apóstolos estão dizendo é que o remédio é o Evangelho, que o remédio é o ensino do Cristo, que o remédio é amar a Cristo, que o remédio é ter a mente de Cristo, que o remédio é ser salvo por Cristo. A pergunta das pessoas é: salvo do que, pastor? Salvo do fogo do inferno, aleluia. Salvo da perdição eterna, aleluia. Salvo para viver eternamente com Deus, aleluia. Mas, irmãos, a salvação é um negócio imenso, porque a salvação de Jesus restaura a criação, a salvação em Jesus restaura a igreja, a salvação em Jesus me restaura. Eu, um desvalido, eu, um egoísta, eu, um orgulhoso, eu, um vaidoso, eu sou quebrado como vaso e sou feito de novo. Isso é o Evangelho. Então, quando os apóstolos entendem que a igreja quer preservar a unidade, quer ser unidade, quer viver em unidade, ele diz: tem uma receita. Não é vendendo todos os bens e trazendo todo dia tudo que tem. O dinheiro não vai resolver. Chegou para aquele necessitado e disse: prata e ouro não tem. Tem o nome de Jesus, levanta. O que na verdade os discípulos fazem em Atos 4, 33, é dizer: o que muda tudo é o poder do testemunho. É o Evangelho fazendo efeito de Evangelho. É o Evangelho traduzido na vida das pessoas. Cada discípulo, cada apóstolo sai a testemunhar o Evangelho no poder e na autoridade de Jesus. De onde vem isso? Atos 1:8, veja lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O que faz da igreja e faz da igreja uma só é o Espírito Santo. O vínculo que ele produz, o nosso vínculo de união e de unidade é no Espírito. Imagina egípcio com judeu, imagina árabe com gentio, está lá em Atos 2, como que aquelas 3.000 pessoas se relacionavam? Nos vínculos do Espírito Santo. A Bíblia diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 2, desceu como fogo. Quando o Espírito Santo foi manifesto? No Novo Testamento foi manifesto quando Jesus foi batizado. Lembra? Quando Jesus foi batizado, tinha sobre a cabeça de Jesus, voando sobre a cabeça de Jesus no Rio Jordão, em forma de uma pomba, o Espírito Santo. No voo daquela pomba sobre a cabeça de Jesus, a frase marcante é: este é meu filho amado. Entendam agora, quando nós nos tornamos um, quando recebemos a mesma voz e o mesmo Espírito nos chamando de filhos. Quando isso aconteceu? Atos 2, não era uma pomba, era uma chama de fogo. A Bíblia diz que línguas como que de fogo, mas essa língua como que de fogo, era o Espírito batizando a igreja e dizendo: estes são meus filhos amados, eu tenho prazer neles. Entenderam a diferença? Muita gente voltou para seus países, porque tinha muito mais do que 3.000 pessoas lá, e não foram transformadas, voltaram para morrer perdidos. Mas aqueles que se queimaram pelas línguas de fogo, aqueles que se transformaram pelo poder do Evangelho, que ouviram Atos 2, a mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho, eles se tornaram, veja, filhos de Deus. E o próprio Deus se incumbe de dizer a mesma palavra que diz a Jesus no Jordão, com aquela pomba espiritual que flutuava, e ele dizia: este é meu filho, esta geração ouviu, vocês também são a minha igreja, vocês são meus filhos amados. E 3.000 viraram 5.000, e 5.000 viraram mais 5.000, e a igreja crescia e se multiplicava, e cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, salvos, salvos. Por que eram salvos? Porque Pedros pregavam, como em Atos 2, na unção do Espírito Santo. Porque Pedro pregava, como em Atos 4, na unção do Espírito Santo. Quando os homens intentaram dizer a Pedro: para de pregar, faz silêncio, você vai sair da cadeia se parar de pregar, Pedro disse: importa obedecer a Deus que aos homens. Ele disse: eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Pedro sabia que para ser um e para ser igreja é preciso que o Evangelho entre com poder e autoridade. Para isso ele tem que ser pregado. E Paulo então sabe o poder que ele tem e o lugar que ele tem de testemunhar e ser testemunha. Ao terminar esta mensagem, desafio você a crer, irmãos, que o Espírito Santo de Deus é hoje uma água purificadora que limpa você do poder do pecado. Em Cristo você será um. Eu quero informar a você que hoje o poder do Espírito Santo, na autoridade de que Ele é luz, Ele tira você do reino das trevas e transporta você nesta noite para o reino de sua maravilhosa luz.
O que eu estou dizendo e que o apóstolo Pedro fez ao testemunhar do Evangelho é informar a você que o Espírito Santo, como um fogo purificador, queima as nossas misérias, mata a nossa velha natureza e nos consagra como chama e altar espiritual a Deus. Romanos 12:1, apresentaremos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que eu estou dizendo a você hoje é que o Espírito Santo, como um orvalho celestial, um orvalho da manhã, faz com que cada manhã de nossas vidas seja reconstruída e recomeçada como um grande renovo em Deus. Na qualidade de Consolador, o Espírito Santo diz hoje que o próprio Deus tem gritado àqueles que receberam do seu selo, no dia da sua salvação, foram selados com o Espírito Santo: Abba, Pai, Paizinho é o Senhor, Ele é o seu Pai. Gálatas capítulo 4, versículo de número 6. A você que nessa noite ouviu a mensagem do Evangelho e está perdido em debates como racismo, em debates como fascismo, em debates como marxismo, socialismo, ismos e ismos que vão enchendo a sua cabeça de ideias e ideais, eu vou dizer uma coisa para você: podem se construir todas as filosofias, podem se erguer castelos, podem se juntar milhões e milhões de produtos, bens e serviços, de capital e de produção. Irmãos, o mundo não verá a cura enquanto não se render ao Evangelho de Jesus e ao cristianismo, pois é em Cristo que todos somos um. Em Cristo nossa consciência de pecado aflora, em Cristo nós olhamos e afirmamos: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor nosso Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. É em Cristo no Calvário que Cristo pega 3.000 pessoas, 5.000 pessoas de povos, raças, tribos, línguas e nações, para estarem juntas e dizerem: glória, glória ao Cordeiro Jesus, que transformou a minha vida e trouxe a mim um novo nascimento. Sabe por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam no passado, uma nova vida se abre para nós. Não sei se você é branco, preto, amarelo, índio, eu não sei. Nós não temos aqui qualquer preocupação com isto. A minha preocupação hoje é que, se você é um pecador, e você precisa confessar e dizer: pastor, eu sou um pecador, mas a partir da cruz do Calvário de Cristo, a partir do sangue derramado na cruz do Calvário, eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Eu quero ser da igreja de Cristo, da única e verdadeira igreja, da igreja do Senhor Jesus, onde com uma nova mente, com um novo coração, recebendo o poder de seu Santo Espírito, o selo do seu Santo Espírito, eu vou testemunhar deste Evangelho e ajudar, como um agente proclamador desta mensagem, a que o mundo ouça, a que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Eu faço um apelo a você que está em casa agora. Quantos ouviram a mensagem do Evangelho nesta noite? Onde vocês estão? Eu quero fazer um apelo. Você gostaria de, nesta noite agora, que o pastor orasse, confirmando que você tomou uma decisão por Jesus, dizendo assim: pastor, eu estava afastado da igreja, mas eu quero voltar. Pastor, eu vivi distante dos caminhos do Senhor, mas eu quero estar de volta à igreja que é corpo de Cristo. Pastor, eu preciso ser batizado na igreja de Jesus. Eu quero ser parte dessa comunhão, porque na igreja são vencidas essas barreiras, preconceitos, racismos, indiferenças. Tudo isso na igreja é superado pelo Evangelho de Jesus. Você não gostaria hoje de orar comigo e dizer assim: eu quero entregar minha vida a Jesus? Eu quero, pastor, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Assim como Jesus, no seu batismo, recebeu aquela palavra por aquele Espírito que sobrevoava o seu batismo, e Deus disse: é o Filho amado. E Deus demonstrou prazer no seu Filho. Querido, o Espírito Santo, que estava em Atos 2 e batizou a igreja com a língua de fogo, o Espírito vai descer hoje sobre a sua vida. Ele vai descer hoje sobre o seu coração como um selo. E você vai ser selado agora pelo Espírito Santo, e você vai realizar obras pelo Espírito Santo, porque você vai receber, a Bíblia diz, o poder de ser uma testemunha no Espírito de que Cristo é o seu Salvador. Quero hoje fazer essa oração. Diga: pastor, eu creio, e eu quero orar hoje, recebendo o Espírito Santo como um selo. Coloca aí na linha de comentários: eu creio. Por favor, coloca para eu saber que você vai tomar essa decisão hoje, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio. E aqueles que estiverem colocando a expressão eu creio, nesta hora,
receberão deste pastor uma oração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo será enviado agora ao seu coração, à sua casa. Você pode se ajoelhar, você pode se prostrar. Que Deus abençoe a primeira decisão. Flávia, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te encha agora do Espírito Santo. Você é uma filha que Deus tem muito prazer. Que Deus te abençoe. Coloca assim: eu creio. Que Deus te abençoe. Estou vendo Sidneia. Que Deus agora encha você com o seu Santo Espírito. Que Deus encha você com o seu Santo Espírito. Inunde agora o seu coração. Porque se você estava vazia, hoje você é cheia do Espírito Santo do Senhor. Coloca: eu creio. Rita, que Deus te abençoe. O Espírito Santo chega sobre a sua vida, Rita. Chega sobre a sua casa. E diz: Rita, você é filha querida minha. Eu tenho prazer numa filha como você. Coloca para mim: Leila, que Deus te abençoe. Esse é o sentimento daqueles que estão orando. Lígia, que Deus te abençoe. Selma, que Deus te abençoe. Eu fico muito feliz de ver a igreja dizendo, entendendo que se nós queremos unidade, se nós queremos mudanças no Brasil, no mundo, se queremos ver esses conflitos, né? Pretos, brancos, né? Índios, pessoas, ONGs e políticos, se isso pode ser superado só na cruz, queridos. Só na cruz. E a igreja diz: eu creio. Porque se o Espírito Santo desce sobre a igreja, se o Espírito Santo age como agiu em Pentecoste, uma identidade, uma etnia superada, um problema de preconceito de um país para com o outro é vencido, porque na cruz, irmãos, essas questões são superadas. Isto é a igreja. Diga: eu creio. Glaucia, que Deus te abençoe. Paulo Roberto, você vai ser pleno hoje do Espírito de Deus. Ele vai entrar aí como um vento, querido, que você não pode controlar e vai dominar a sua vida. Esse é o Espírito que eu prego. Esse é o Espírito que eu creio. É nele que eu me sustento e vivo todos os dias. Querida Renata, que Deus te abençoe. É o Espírito Santo que sela você. E se você que está escrevendo não havia tomado ainda uma decisão por Jesus, ao dizer eu creio, o Espírito Santo está sobre a sua casa agora. O Espírito Santo desce sobre a sua vida agora. E você é tirado agora, transportado do reino das trevas para o reino da luz. Você é um desses 3.000, desses 5.000 e desses milhões e milhares que são arrastados do reino das trevas para serem sacerdotes com Jesus no reino da luz. Diga: eu creio. Deus te abençoe, Miriam. Eu creio que Deus transformou sua casa. Deus abençoe, querida Regina. Eu creio e vejo Deus agindo na sua casa. Deus abençoe, Vera. Deus abençoe, Paulo Sérgio. Deus te abençoe. Deus abençoe, Luísa. Deus abençoe, Jonathan. Deus abençoe. Como é bom, irmãos. O diabo partiu em retirada. Vocês verão o que vai acontecer no Brasil quando as igrejas começarem a erguer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é um Deus deslocado e doido, como alguns acham, que não é, que pensam: mas ele sai de lugar, o vento que sopra daqui vai para onde quer e ninguém sabe. Não, irmãos, o Espírito Santo é Deus. Ele tem um ministério muito claro, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é consolador, é Ele que intercede por nós. E quando uma igreja ergue a bandeira do Espírito, é o Espírito que levanta e ressuscita o vale de ossos secos, irmãos. Maria Aires, que Deus abençoe. Você orou e crê, o Senhor faz essa obra nessa noite. Dulcilene, que Deus te abençoe. Manadir, você diaconiza, que o Espírito Santo unja você, seu José, e encha cada dia mais das grandezas do seu Santo Espírito. Glórias a Deus. Irmã Marilene, que Deus te abençoe. Irmã Laís, que Deus te abençoe. Irmã Renilda, que Deus te abençoe. O que eu posso fazer é me ajoelhar e orar e dizer: Senhor, obrigado por uma igreja que não se preocupa mais em erguer bandeiras e discutir questões que não ajudam mais a igreja. Para que eu vou me gastar discutindo racismo, fascismo, autoritarismo e coisas que para mim hoje estão fora da minha capacidade de discutir? Hoje eu vou erguer a bandeira do cristianismo e vou dizer: vida somente em Jesus. Que Jesus, pelo poder do seu Espírito, pelo poder do Evangelho, pelo poder de sua palavra, transforme sua casa. Vamos orar, selando todas essas decisões por Jesus. Senhor, eu me rendo aos teus pés e me prostro aqui neste altar para dizer que essa é uma obra que eu não podia fazer e a igreja não pode fazer. Ó Deus, como seres humanos, essa é a obra do seu Santo Espírito. Que cada lar e cada família que recebeu hoje o selo do seu Santo Espírito possa estar cheia do seu Santo Espírito. E onde estava a discórdia, que haja paz. Onde estava o ódio, hoje o Espírito Santo semeia o amor. Onde estava aquele que estava mergulhado na indiferença, hoje está, ó Deus, a diferença e o Evangelho.
Que a igreja possa olhar agora com mais carinho os necessitados. Que a igreja possa não ficar paralisada diante de desafios tão terríveis que estão diante de nós, mas que a igreja possa partir com todo o poder e com toda a autoridade rumo às nações, invadir as ruas, adentrar as casas e ver, ó Deus, o nosso bairro, o nosso Rio de Janeiro e o nosso Brasil transformado pelo vento e pelo sopro do seu Santo Espírito. Sopra, Espírito do Senhor, sobre as nossas vidas e ressuscita. O filho que está afastado e a mamãe que clama pelo filho que volte hoje em nome de Jesus. O marido que ainda não é salvo, que aceite hoje Jesus. A esposa que esse marido está orando, que se entregue a Cristo e que o Espírito Santo chame, como chamou em Atos 2 aquela multidão tão diferente, que se tornou uma só mente, um só coração. Que hoje esta igreja unida possa prosperar na mensagem do Evangelho de Jesus. Prostrado eu creio, humilhado eu creio, que o Senhor fará esta obra, porque Jesus Cristo é Senhor e a glória é de Deus o Pai. Ora em nome de Jesus, amém.